Olá, sou Maria do Amparo Ferreira, graduanda no curso de Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Hoje irei ministrar uma aula para a disciplina de estágio supervisionado 3. O tema da aula, o citoplasma das células. A nossa aula tem como objetivo comparar células procarióticas com células eucarióticas e entender as diferenças das estruturas internas das células. O conteúdo programado. Comparando células procarióticas com eucarióticas, o citoesqueleto, centríolos, cílios e flagelos, ribossomos e peroxissomos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, função heterofágica e função autofágica, vacúolo de sulco celular e vacúolo pulsático. Até os anos de 1940, eram pouco conhecidos a variedade e o detalhamento das organelas celulares. Embora no início do século XX já se soubesse, por meio de técnicas específicas de coloração de células eucarióticas em laboratório, da existência de um sistema interno de estruturas membranosas. A maioria dos detalhes só se revelou com o advento do microscópio eletrônico de transmissão. O citoplasma da célula procariótica é mais simples do que a das eucarióticas. É formado por uma matriz rica em água com diversos íons e moléculas dissolvidos. Imersos no citoplasma das células procarióticas estão os ribossomos, estruturas semelhantes a pequenos grãos sem membrana delimitante. São formados por proteínas associadas a um tipo de ácido nucleico, denominado ácido ribonucleico ribossômico, o RNAR. Em uma região da matriz citoplasmática das células procarióticas, encontra-se dispersos o material genético constituído por uma única molécula de DNA. Essa região recebe o nome de nucleóides. Nas células eucarióticas, o citoplasma corresponde à região entre a membrana plasmática e o envelope nuclear. O citoplasma é construído por um fluido chamado citosol, composto basicamente de água, íons e substâncias necessárias à síntese de moléculas orgânicas. Bom, dentre essas estruturas internas, nós temos o citoesqueleto. A forma e a sustentação interna da célula eucariótica são dadas principalmente pelo citoesqueleto. O citoesqueleto eucariótico é composto de 3 tipos de filamento proteico: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Participa também dos movimentos citoplasmáticos, ciclose e movimento ameboide, e da formação de fibras responsável pela orientação e deslocamento dos cromossomos na divisão celular, os fusos mitóticos e meióticos. Já os centríolos ocorrem aos pares nas células da maior parte dos seres vivos. Se dispõem perpendicularmente entre si e localizam-se próximo ao núcleo, em uma região denominada centro celular ou centrosoma. Nas células que não têm os centríolos, como a dos pinheiros das angiospermas, há o centrosoma. Os centríolos alongados e modificados dão origem aos cílios e flagelos, que têm a mesma estrutura. Os ribossomos, eles participam do processo de síntese proteica, são estruturas encontradas nas células procarióticas e nas células eucarióticas. Para a síntese de proteínas ocorrer, o ribossomo se associa a uma molécula, a outro tipo de ácido nucleico, o ácido ribonucleico mensageiro, o RNAM, que contém a informação genética de uma determinada proteína. Os peroxissomos são organelas membranosas
de contorno arredondado. Sua principal função é a oxidação na presença de O2 de certas substâncias orgânicas nas células, em especial os ácidos graxos. Apesar de ser um processo benéfico para a célula, ocorre a formação de um subproduto, que ele é muito tóxico. O peróxido de oxigênio, de hidrogênio, O2, H2O2. A água oxigenada, que é extremamente tóxico. Esse composto deve ser rapidamente degradado. Essa decomposição é feita por uma enzima chamada catalase, que ela é contida nos peroxissomos e ela faz a formação da água e do oxigênio. O retículo endoplasmático é uma outra organela das células, que ele é composto de canais delimitados por membranas. Esses canais comunicam-se com o envelope nuclear. O retículo endoplasmático é uma rede de distribuição que leva o material de um ponto qualquer até o ponto de utilização e desempenha papel importante no transporte de substâncias dentro das células, ou seja, é o retículo endoplasmático que faz o transporte de toda e qualquer substância dentro das células. Existem dois tipos ou regiões: o retículo endoplasmático granuloso, não granuloso, com sistema de túbulos mais cilíndricos e sem ribossomos aderidos à membrana. Tem como principal função a síntese de proteína e poderão ser ou não ser enviadas ao exterior das células. Esse retículo é denominado ergastoplasma. O retículo endoplasmático granuloso, com sistema de túbulos achatados e ribossomos aderidos à face da membrana voltada para o citossol, conferindo-lhe aspecto granular. O complexo golgiense. Nas células animais, o complexo golgiense normalmente se localiza próximo ao núcleo e ao retículo endoplasmático. É composto de vários conjuntos de sacos lameliformes que formam um número variável de pilhas, e cada pilha recebe o nome de dictissomo ou golgissomo. Assim como o retículo endoplasmático granuloso, o complexo golgiense é mais abundante nas células animais, com a função secretora, mas a sua função não está ligada à produção das secreções proteicas, mas sim à concentração, modificação e eliminação dessas secreções. Nós temos também os lisossomos, que são pequenas vesículas membranosas arredondadas que têm grande quantidade de enzimas responsáveis pela digestão intracelular. Bom, os lisossomos também são ligados às funções heterofágica e autofágica. Na função heterofágica, esses vacúolos se fundem aos lisossomos primários, formando vacúolos digestivos ou lisossomos secundários. Quando resíduos se armazenam temporariamente no interior dessas estruturas, são chamados de vacúolos ou corpos residuais. A função heterofágica. As partículas alimentares que penetram na célula por fagocitose ou pinocitose ficam no interior de vacúolos alimentares, fagossomos ou pinossomos. A função autofágica, em muitas células normais, ocorre um processo de digestão de estrutura citoplasmática, que não estão mais realizando suas funções, o que contribui para a renovação do material citoplasmático. O vacúolo de suco celular. O vacúolo central é delimitado por uma membrana lipoproteica chamada tonoplasto.
Essa organela é exclusiva das células de plantas e de certas algas e fungos. No interior do vacúolo há uma solução aquosa de várias substâncias como sais, carboidratos e proteína. Quando esses vacúolos contêm pigmento, como a antocianina, são responsáveis pela coloração azul, violeta, vermelha e púrpura de flores e folha. A cor das folhas depende também dos cloroplastos. O vacúolo pulsátil ocorre em alguns seres unicelulares, eucariontes, como o paramécio e a ameba, que vivem em um meio cuja concentração é menor do que a do interior da célula. Com isso, muita água penetra em seus corpos por osmose. E eles o recolhem do interior da célula a água que entrou em excesso. E quando eles estão cheios, eles descarregam essa água da célula através de pequenos orifícios. Bom, nós temos os plastos, são estruturas encontradas somente em células de plantas e de alguns protistas. E eles são classificados em 3 tipos. Os cromoplastos contêm como pigmentos os carotenoides, mas não a clorofila. Eles não realizam fotossíntese. São responsáveis pela coloração amarelada, alaranjada e avermelhada das flores, folhas velhas, alguns frutos e raízes. Os leucoplastos são incolores, não contêm pigmentos, alguns armazenam o amido, aminoplastos, outros armazenam óleos e proteínas. Os cloroplastos contêm pigmentos clorofila e carotenoides. São organelas importantes que participam do processo da fotossíntese. Existem cloroplastos de diversas formas e em número variável por células. Os cloroplastos estão presentes nas células das plantas e de outros seres fotossintetizadores, ou seja, os seres que fazem fotossíntese. Eles são responsáveis pela produção de energia e de substâncias orgânicas necessárias para esses seres. Agora, por último, a mitocôndria, mas não menos importantes. E as mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração aeróbica. O conjunto das mitocôndrias de uma célula recebe o nome de condrioma. Apresenta a forma de um bastonete, é formada por 2 membranas lipoproteicas, uma externa lisa e outra interna que apresenta invaginações, formando as cristas mitocondriais. A membrana interna delimita a matriz mitocondrial. Ela é rica em enzimas que participam das etapas de respiração celular. Imersos nessa matriz também podem ser encontrados grânulos densos, que representam principalmente acúmulos de íons, cálcio e magnésio. Ribossomos, chamados mitorribossomos, menores que os ribossomos citoplasmáticos, e moléculas de DNA e RNA. Tá uma figura que mostra as membranas internas da célula, das quais eu já falei, e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu espero que vocês gostem da aula. E nós vamos ficar por aqui e até breve.